falou de usar aparelho de má oclusão, de classe 3, classe 1. O que são essas classes? Quais que são elas? E como é que eu vejo na prática? Um tem a queixo mais para frente, queixo mais para trás. Não é nem falando de posição de... Já tá pensando na posição de molar de canina, não é? Na prática, se uma pessoa na rua sorriu, como é que você sabe, Lu, que a pessoa é classe 1, classe 2, classe 3? Tem o chove dentro, né? Então. O classe 3 é o que tem a mandíbula um pouco pronunciada para frente, né? Tem a parte de baixo mais para cima, mais para frente do que a parte de cima. Então é mais queixudinho. Queixudinho, é o Cássio, né? Tá. É um exemplo mais... É mais clássico. E a classe 2 é o contrário, né? Quem tem a parte de cima mais pra frente do que a parte de baixo. Que é mais dentucinho. Mais dentucinho. Tá. Queixinho pra trás. Legal. E classe 1 é o que a gente deseja. Que é uma oclusão de livro da literatura, que é a mais... O equilíbrio, né? entre um e outro. Equilíbrio entre as bases. Muito legal, muito bom. Gente, que legal. Bom, uma coisa mais técnica aí, né? Eu escaneei, eu vou fazer um planejamento. Clean check. Para dentista, quais que são os maiores desafios hoje? Porque, como a gente mencionou no início, você é mentora, você dá as mentorias, né, as consultorias. A gente vê uma certa resistência. Eu já tenho... Eu sou mais velha, eu tenho um tempo de odontologia. E, às vezes, eu encontro o pessoal da faculdade... E eles falam assim, você fala muito de odontologia digital na rede social. Para eles é de verdade assim, como é que eu entro nesse universo? Sim. Eu imagino os que já são formados há 30, 40, 50 anos e que desejam ali devagar, indo e conhecendo a odontologia digital, a tecnologia. Tem, pra gente, hoje, se você pega um smartphone, já é às vezes difícil, né? O meu é total subutilizado. Eu tenho. O meu também. Então, se você pega uma pessoa mais velha, talvez, né? Tem um pouco mais de dificuldade, né, Lu? Sim. Quando a gente fala de clean check, que é esse planejamento, quais que são as perguntas, as dúvidas principais que chegam para você? Eu acho que a parte de sequenciamento de movimentação é o que as pessoas mais têm dificuldade, assim. De que maneira eu posso... Como eu sei que esse planejamento está previsível? Como ele está dentro do que é possível de acontecer, sabe? E a inteligência artificial está ficando boa até nisso, assim. Eles têm começado a fazer... A gente até recebeu um planejamento esses dias de uma rotação de um premolar que era super grande, ele estava muito rotacionado. E era um caso que a gente já saberia, que, assim, o aparelho vai desadaptar, não vai conseguir fazer aquela movimentação toda. E a gente usa essas mecânicas auxiliares, como eu falei. E aí, o planejamento desse paciente, ele voltou sem finalizar essa rotação toda. Porque eles já estão entendendo que tem uma limitação. Então, vamos fazer esse primeiro planejamento sem rotacionar tudo, porque vai desadaptar o aparelho. Vamos fazer até aqui, porque até aqui a gente fala que vai funcionar. Até aqui vai rodar. E depois você pede uma outra sequência, finalizando a movimentação. Né? Mas, assim, o que eu vejo de mais dificuldade é conseguir olhar ali a tabela de movimentos e falar, putz, isso aqui vai acontecer de fato em boca, é melhor eu fazer essa movimentação primeiro, essa movimentação depois. E, principalmente, eu acho que o dentista tem muito isso de querer estar no controle das coisas. Então, ele olha aquele clean check, ele quer mexer no attachment, ele quer mexer nisso, ele quer mexer naquilo. E, assim, na minha visão, você não... Que era o que a gente estava conversando. Você precisa saber avaliar aquilo para saber se aquilo é possível de ser feito, se aquilo está dentro do que você acredita... que seja possível, que é o melhor para o paciente. Mas existem coisas, por exemplo, os attachments mesmo, que a inteligência deles é muito maior que a nossa, né? Quantos casos você vai tratar na sua vida de ortodontia, mesmo se você tiver 50 anos de ortodontia? O que você quer dizer é que, às vezes, como você disse, né? O dentista, o ortodontista, ele quer ter o poder ele quer estar no poder, Sim. Ele quer dizer que ele é essencial no planejamento, fez, mas que ele que fez, e aí ele recebe isso dos 16 milhões de casos, exato. Ele disse, não concordo com a Invisalign. Não sei se vai funcionar, exato. Muda. Até o Dr. José, ele sempre comenta uma história que ele vivenciou com a Align. Eles pegaram os protocolos dele, né, não lembro por que era. E eles falaram, putz, doutor, super legal o seu planejamento, muito legal, mas assim, a gente avaliou 200 milhões de casos e a gente viu que assim funciona melhor. De uma maneira muito educada, exato. Né? Educada, bem educada. E ele falou, putz, legal, então é isso, né? Porque assim, a base de dados deles é
É surreal. A gente, na vida, a gente não só não vai conseguir tratar essa quantidade de casos, como você não consegue falar, foi isso aqui desse caso que funcionou. Esse dente, você não consegue medir isso, né? É que a gente não tá falando de consegue Brasil, mensurar, né? Às vezes a exato. gente brasileiro acha que o Brasil que o mundo é o Brasil. É. Mas o Invisalign tem Exatamente. todo lugar dele. Então, todo mundo está fazendo e todo mundo, na finalização, reescaneia e abastece o banco de dados da Invisalign. E diz assim, o case de sucesso, mais um entra para o banco de dados. Exatamente. Né? E não é uma empresa nova, né? Eu acho que muita gente tem esse receio mesmo, né? Que é compreensível. Tudo que vem como novo, dá um pouco de... Fala, putz, esse plástico aí vai funcionar. Coloca um plástico na boca e vai fazer tudo que a gente fazia lá, ficar dobrando não, fio. E a dentista comenta isso, né? Será que funciona Será? mesmo? E quando eu comecei a trabalhar com os eu também ficava... Será que vai isso aí mesmo? Aí agora ele vai ficar sabendo. Você já falou isso pra ele, agora ele vai... Corta essa parte. Gabi. Mas assim, você vê comecei a ver os casos que ele faz e que você consegue ver as coisas funcionando, os casos que tem na galeria, inclusive, da Line. São lindíssimos. Outros dentistas que tratam casos super complexos e que funciona, sabe? Então, Muito assim, eu acho que é abrir a mente. Tanto quem usa muito alinhador não pode esquecer do que já foi feito, que é o que a gente estava comentando sobre mecânicas híbridas, tudo isso. Mas também quem está entrando agora no mundo dos alinhadores, confiar um pouco mais na técnica. Ô, Lu, e o que você... Você que fica bastante responsável também por essa parte do planejamento aqui na Hits Odontologia, né? E que, consequentemente, planeja junto com a doutora Bruna lá, na Joyce Martins Odontologia. Vocês preferem pedir bastante alinhadores? Quem está lá, dentista, na dúvida, eu peço muitos alinhadores agora, um número maior, ou eu peço menos e depois eu vou pedindo outras, o que vocês chamam de refinamento, né? Outras levas de alinhadores. O que vocês têm preferido? A gente normalmente pede o tratamento completo, principalmente quando é a primeira vez. Porque você não tem como garantir que aquilo não vai funcionar também, sabe? Tem movimentos que eles são mais difíceis de serem feitos com alinhador. Por exemplo, rotações. Rotação de premolar, rotação de canino. São movimentações mais difíceis mesmo, né? Ou um lateral que está super palatinizado, por exemplo. O lateral é o calcanhar de Aquiles do alinhador, né? Tivemos trânsito de 1h30 da Zona Leste ao centro. Zona Sul, a gente veio 1h30 falando de lateral. De lateral. Porque é super complicado, né, Bru? É muito difícil. Ele é um dente muito expulsivo. Até no fixo, né? Até no fixo fixo. ele já é chatinho também. Então, assim, tem movimentações que você já espera que não vão acontecer. Então, o que a gente faz aqui no consultório? Tem um dente muito rodado, alguma coisa assim. A gente já avisa o paciente antes que provavelmente essa movimentação não vai acontecer. Mas se o paciente é disciplinado, as outras coisas acontecem. Então, a gente leva até o final o tratamento. E aí faz uma mecânica auxiliar no final ou no meio do tratamento. Mas toca. Muito né? bom. Mas toca, porque o paciente ele vai cansando de usar também. Então, assim, o máximo que você conseguir corrigir num primeiro momento, show, tudo bem. Entendeu? E aí depois a gente pede um refino. Porque, assim, se você já... Nunca vai vir pouco alinhador. Né? O que as pessoas consideram pouco alinhador? 3, 4 alinhadores. Né? Não vai vir isso, né? Considerando que você usa a cada... Vamos colocar uma média, 10 dias, você não vai ficar um mês e vai fazer ortodontia. Tudo bem que, em média, é mais rápido do que a ortodontia fixa. Sim. Mas não é mágica também, né? Não é mágica. É um tratamento mais rápido, que depende da adesão do paciente também para ser mais rápido, mas assim... o que as pessoas consideram rápido é isso, uma quantidade de alinhador muito pequena. Então, se você já fizer um primeiro planejamento não corrigindo tudo, vai vir, sei lá, 20 e poucos alinhadores, que são várias semanas já, né? Uns 26 alinhadores já daí uns 6 meses. Aí, para nem ter tentado finalizar, entendeu? Aí você vai ter que pedir uma outra sequência de qualquer forma. Então, às vezes, um primeiro planejamento vem com menos alinhador do que se você pedir 2 vezes, por exemplo. Então, de repente, tentar pedir um pouquinho mais, uma dica, né? Pra tentar pedir um pouquinho mais. Alguns movimentos a gente pede sobrecorreção, por exemplo, uma mordida cruzada até segundo molar, por exemplo. A gente pede sobrecorreção, uma mordida aberta, uma sobremordida muito profunda. São movimentações que a gente pede sobrecorreção. Lu, eu vejo vocês falando muito de bite ramps, é assim que fala. Que é isso? Quer falar, Bru? O que é? Conta pra gente, doutora. Então, bite ramps... Você fala pra mim de vez em quando, doutora, bite ramps... Como se fosse, imagina uma rampinha. Tá. Rampa, posso usar esse nome? Um levante, Parece uma rampa, assim, que vem na parte de trás dos incisivos nervos superiores.
aquela questão da intrusão que a Lu estava falando lá no início, né? A gente quer intruir um dente, normalmente a gente usa muito bite ramp para paciente com sobremordida, né, Lu? Sim, sim. Então é como se fosse uma rampa, vem no próprio alinhador mesmo. E aí o dente inferior fica batendo naquela rampinha, né? Então ele acaba intruindo os dentes anteriores. A gente normalmente pede quando a gente quer corrigir essa sobremordida, os bite ramps a gente pede quando a gente quer corrigir essa sobremordida, principalmente por intrusão dos dentes inferiores, né? Mas é legal de lembrar que para pedir esses bite ramps, eu normalmente peço, se você precisa fazer um torque dos incisivos superiores, é importante que você faça essa movimentação antes de você colocar o bite ramp, né, Bru? Porque legal. Você diminui o abraçamento do plástico no dente com esse bite ramp, então prejudica essa movimentação de torque dos incisivos. Né? Eu sempre penso, quando eu faço o planejamento de alinhador, quanto mais informações você querer que o alinhador faça, eu acho que é mais fácil a desadaptação. Então, é isso que você está falando. Sequencia as movimentações que você quer fazer. Porque aí eu acho que o tratamento vai de uma forma melhor. Do que você querer colocar, encher de informação. Olha, faz isso. Eu acho que é muito mais fácil dele desadaptar. Muito bom, Sim. muito bom. Bom, voltando